Calorosas saudações e hoje o especialista em altura eleitoral, isto porque Marcos Mendes disse que o Chega iria ter a votação mais alta nas eleições europeias. Por falar em altura, é uma excelente altura para colocarem like neste vídeo e subscreverem aqui o primeiro canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, meus caros amigos. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp com o Marcos Mendes. Portanto, já sabem. Sem mais demoras, vamos ouvir o comentário de Marcos Mendes relativamente à possibilidade do Chega vencer mesmo as eleições europeias. Pode ter influência. O Chega tem agora um resultado retumbante, não é? Terceiro lugar, uma subida muito substancial, 50 deputados no Parlamento, é qualquer coisa que há poucos meses dificilmente alguém imaginava. Agora, nós temos eleições ainda este ano, europeias, sim, em junho, daqui a pouco tempo. E temos eleições daqui sensivelmente a um ano e meio, autárquicas. E eu acho que este resultado do Chega, pode-se gostar ou não gostar do Chega, esse é outro plano, mas no plano objetivo, evidentemente que o Chega vai ser um caso nestas eleições, quer europeias, quer autárquicas. Principalmente, antes do Marcos Mendes continuar, principalmente nas eleições europeias. Por variedíssimas razões. As eleições europeias têm uma abstenção muito superior relativamente a todas as outras. Eu recordo que as últimas, as de 2019, tiveram uma abstenção a rondar os 70%. Ou seja, a abstenção das eleições europeias, das últimas, foi mais do dobro, em termos de pontos percentuais, do que a abstenção destas últimas eleições legislativas de 2024. E isto quer dizer o quê? O eleitorado do Chega move-se mais do que o eleitorado tendencialmente mais conformista, não tão reivindicativo, do Bloco Central e também dos outros partidos. Portanto, o Chega pode surpreender aqui. Comecemos pelas europeias, que são já no dia 9 de junho. O Chega ficou agora em terceiro lugar. Mas eu acho que não é impossível que o Chega fique, por exemplo, em segundo lugar nas eleições europeias. Ou que até, eventualmente, as possa ganhar. Para uns isso será um risco. Para outros será uma probabilidade, mas objetivamente pode acontecer, pode passar de terceiro ou para segundo ou para primeiro lugar. Mas isso porque terá maior capacidade de mobilização. Não. Sabemos que a 9 de junho é véspera de feriado, temos muitas famílias que fazem ponte nessas alturas. Por tudo isso. Sim. É. E outra coisa que é, nós se olharmos para o panorama político dos outros países na Europa, a tendência tripartidária é cada vez mais forte. Eu várias vezes dou o exemplo da Finlândia, que tem este caso em que há três grandes partidos quase com a mesma proeminência eleitoral, um teve 21% nas últimas eleições, o outro teve 20% e o outro teve 19%, e parece que o caminho a fazer, em termos vamos dizer, do comportamento civilizacional e eleitoral em Portugal, é mais esse do que a manutenção do bipartidarismo. Eu continuo a dizer que o bipartidarismo ainda não morreu, entre aspas, porque PS e PSD continuam a ter mais do que 2/3 dos lugares no Parlamento e, portanto, conseguem fazer revisões constitucionais. Mas as eleições europeias são muito próprias, em que, não me levem a mal a expressão, mas pouca gente quer saber. E, infelizmente, porque a maior parte das nossas leis são feitas por Bruxelas e não em São Bento, no Parlamento Nacional. Nós, 50% a 70% das nossas leis são feitas no Parlamento Europeu e não aqui. Porquê? Porquê é que o Chega pode surpreender nestas eleições europeias? Por tudo aquilo que você acaba de dizer. Primeiro, porque estas eleições europeias vão ter uma enorme abstenção. Tem sempre. Mas desta vez vão ter muito. 9 de junho, véspera de 10 de junho. Não. Discordo. Aqui discordo. A tendência, mesmo porque aquela altura do 9 de junho há vários feriados. Há o feriado de Lisboa, depois quem é de Oeiras também tem feriado nessa altura e vive muita gente, não é? Portanto, nestas duas zonas. Depois há o 10 de junho. Portanto, há ali uma série de dias. Eu percebo isso. E é um argumento plausível. Mas dada a altura em que nós estamos, conturbada em termos sociais, culturais, principalmente políticos e institucionais, e tendo em conta que o poder de compra também não aumentou, e muito pelo contrário, não me parece que muita gente saia da sua zona de residência para ir para qualquer lado. Portanto, pode acontecer, atenção, mas mesmo assim, eu acredito que a abstenção irá diminuir comparativamente a 2019. E se fosse um resultado a diminuir a abstenção de 10%, eu não me admirava. Não me admirava mesmo. Segundo, o Chega está muito mobilizado. Portanto, com uma abstenção alta, quem tiver uma maior capacidade de mobilização,
ganha, marca pontos. Está muito mobilizado, sobretudo também por esta razão. Tem neste momento uma dinâmica de vitória. Claro. A dinâmica de vitória está mais a favor do Chega do que da AD ou do Partido Socialista. Isto é o objetivo. E mais ainda, imagine que no fim de maio, sensivelmente daqui a 2 meses, há eleições regionais na Madeira. É possível que aconteça. É outro pormenor. Quando o Marcos Mendes, eu até não mencionei, mas quando o Marcos Mendes falou aqui da questão das próximas eleições, das europeias e das autárquicas, eu pensei na questão das eleições regionais na Madeira, que é uma possibilidade. Aí 2 semanas antes das europeias. Se o Chega tiver aí um crescimento, até isso é combustível para a eleição europeia. Mas acha mesmo que, agora que falou na Madeira, acha mesmo que o Presidente vai dissolver a Assembleia Regional? É possível, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, se for coerente com ele próprio, dissolve a Assembleia, só que um à parte, não é? Mas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, se for coerente com ele próprio, vai dissolver a Assembleia Regional da Madeira, por uma simples razão. Porque se por um lado António Costa se demitiu e Marcelo dissolveu a Assembleia Nacional por essa mesma questão, pelos casos de corrupção e prevaricação, no caso de Miguel Albuquerque, embora agora não tenha, enfim, existido diretriz de continuidade no processo, então era só uma questão de coerência, não é? E atenção, eu não estou a defender António Costa ou o outro lado. Estamos aqui a defender apenas a coerência, mas, enfim. Não sei. Mas é uma hipótese? O Presidente deixou essa hipótese em aberto, passou a ter a partir de hoje poderes de dissolução e, portanto, quarta ou quinta-feira, acho eu que vai ter que tomar uma decisão. Agora, qual é? Não sabe. Não sabe. Agora, mas se isto acontecer, evidentemente até isso ajuda a alavancar, digamos assim, uma dinâmica a favor do Chega. E isto não é uma questão qualquer, porque pode ter consequências. Por exemplo, se a Aliança Democrática ganhou agora as eleições, embora à tangente, se, digamos assim, não conseguir repetir a vitória nas eleições europeias, isso evidentemente fragiliza o novo governo. Eu até vou mais longe aqui. A AD sai, e isto até parece contraproducente dizer, mas a AD sai fragilizada da vitória que teve. A AD, ou melhor, o PSD com o Rui Rio teve 30% há 2 anos. A AD agora teve 28,9%, uma coisa assim do género. Ou seja, quer dizer que apesar da vitória do PSD, da AD, como quiserem nomenclar, a vitória da AD não se deveu ao aumento percentual da AD. A vitória da AD deveu-se a uma queda maior do PS do que a queda que o PSD, o CDS e o PPM tiveram. Ou seja, caíram os dois. Só que como o Partido Socialista caiu muito mais do que a AD caiu, a AD ganhou. A questão é essa. Portanto, aqui, enfim, acho que o problema até é mais fundo. Porque chega ao momento capital, que é o orçamento para 2025, ali por outubro, se tiver perdido as europeias, evidentemente o governo não cai por causa disso, mas fica um pouco fragilizado. Ou seja, a Aliança Democrática precisa muito de vencer as eleições europeias para reforçar a sua autoridade política. E para o PS? Agora, só antes do Marcos Mendes continuar, e desculpem só esta interrupção, mas é preciso compreender uma coisa. O PSD não está nos melhores momentos da sua vida, é verdade, e eu não quero estar aqui como se estivesse a defender o PSD, não é isso que se trata, obviamente, mas se nós olharmos para aquilo que está a acontecer no país agora, o PSD tem praticamente todos os principais polos de governabilidade e de poder do país. A Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, PSD. A Câmara Municipal do Porto, apesar de não ser PSD, enfim, o Rui Moreira, não está longe ideologicamente. O Governo Regional dos Açores, PSD. O Governo Regional da Madeira, PSD. O Governo Nacional neste momento, PSD. Portanto, o que está aqui a acontecer é que as 2 principais câmaras municipais do país estão na família ideológica do PSD, o Governo da Madeira é PSD, o Governo dos Açores é PSD e o Governo Nacional neste momento será PSD. Portanto, apesar de tudo, o PSD não está assim tão mal, de um ponto de vista genérico. Eu não posso olhar para isto, terem 5 governações das mais importantes do país e dizer que estão mal. Estão a perder votos. Estão. Mas a verdade é que a dinâmica de derrota neste lado passou para o PS, não para o PSD. A verdade é essa. Claro. Qual é a importância do partido? Com certeza também. O Partido Socialista ficou agora em segundo lugar. Vai tentar, obviamente, recuperar e ganhar nas europeias. Acho é que esta questão do Chega é um problema quer para a AD, quer para o Partido Socialista, sobretudo porque estas são as eleições que mais jeito dão ao Chega. E depois temos, daqui a um ano, em setembro, mais coisa, menos coisa, de 2025, as eleições autárquicas. Sim. Bom, o Chega, de um modo geral, não tem presença nenhuma no plano local, mas agora teve votos em todo lado. Sim.
e em alguns distritos com uma representação significativa. O que significa que seguramente vai apresentar candidaturas em muitas câmaras no país. Ninguém sabe se o Chega vai ganhar muitas câmaras, poucas câmaras, algumas câmaras. Acho que há uma coisa que é evidente. Concorrendo a câmaras onde nunca concorreu, vai tirar votos. Nos casos ao PSD, noutros casos ao Partido Socialista. Eu, por acaso, eu não tenho a certeza, mas eu acho que o Chega, já nas eleições de 2021, concorreu a praticamente todas as câmaras. Se não estou em erro. Posso estar equivocado e corrijam-me se estiver errado, mas eu acho que o Chega já tinha concorrido. Agora, o Marcos Mendes tem razão quando diz que a implementação autárquica do Chega não era nem de perto nem de longe aquilo que é hoje. Não é? Portanto, nós não podemos comparar um partido que em 2021 tinha só um deputado, não é? Apesar de André Ventura já ter tido em 2021 também 12% dos votos nas eleições presidenciais, a um partido que agora tem 50 deputados e 18% nas eleições legislativas. É completamente diferente. Se bem que há uma tendência que se viu, vamos dizer, nas últimas eleições autárquicas, que foi, em termos comparativos, eu faço este exercício, enfim, concordarão ou não, mas em 2021 o Chega teve à volta, no resultado nacional, de 4%, 4-5% nas eleições autárquicas. Em 2022, nas eleições legislativas, teve 7-8%. Quer isto dizer que a tendência foi mais ou menos o Chega ter 50% a 60% do resultado que teve a nível nacional. Se isso se repercutir agora, o Chega tendo 18% a nível das eleições legislativas, o resultado mais ou menos plausível, fazendo esta análise comparativa matemática que acabei de fazer, de 50% a 60% de votos das eleições legislativas, significará que o Chega terá, em média nacional, entre 9% e 12%, à volta disso. Portanto, 9% na pior das hipóteses, 12%, 13% na melhor das hipóteses. Portanto, é aí que eu acho que o Chega ficará em termos de média nacional das autárquicas, e que já é um resultado bastante significativo, atenção. E tirando votos, pode tirar câmaras ao Partido Socialista ou ao PSD. Provavelmente mais ao PSD, digamos assim, por uma razão mais de proximidade. E também o PSD corre um risco aí nas eleições autárquicas do próximo ano, que é este. Convém já, lá dentro, quem é responsável por isto e pensando no assunto, que é: há normalmente em muitos conselhos disputas para saber quem é que vai ser candidato à Câmara. E há sempre 1, 2, 3 interessados. Pois bem, a partir de agora, quem, digamos assim, ficar fora da corrida, vai-se passar para o Chega. E aconteceu agora. Quantos deputados do PSD não passaram à última da hora para a bancada parlamentar do Chega? Quantos, não é? Se é correto ou não, isso é outra questão, mas isto é importante em termos de estratégia política, não é? Porque isto pode acontecer. Pode acontecer. E acontece várias vezes de vários partidos para outros, dentro da mesma, não é a mesma família ideológica, mas de famílias ideológicas semelhantes. Isto é um bom ponto, muito bom ponto aqui por parte de Marcos Mendes, é verdade. Como já aconteceu agora nas legislativas. São uma espécie dos deserdados do PSD que nas autárquicas podem engrossar listas do Chega. Ou seja, são duas questões europeias e autárquicas. Convém que os líderes partidários, sobretudo do PSD e do Partido Socialista, pensem numa situação que vai ter consequências inevitáveis. Portanto, análise muito lúcida por parte de Marcos Mendes. Discordo só ali quando ele fala da questão da Madeira, mas enfim, é um pormenor no meio disto tudo. De resto, estou plenamente de acordo. Não sei se o Chega ganha as eleições europeias. Pode acontecer, atenção, pelos vários fatores que falámos aqui, da maior abstenção, do facto do Chega ter um eleitorado mais mobilizado que o eleitorado do Bloco Central. Tudo isso é verídico e pode influenciar, e até porque o ciclo eleitoral a nível europeu, das eleições europeias, beneficia mais partidos que não são tão grandes quanto isso, como os maiores partidos. E o Chega ainda não é... É um partido de média grande dimensão, ainda não é de grande dimensão, e ainda pode usufruir desse benefício. Mas... é como tudo, vamos esperar para ver. Gostei da lucidez da análise do Marcos Mendes, nada facciosa, é realista completamente, da forma em que 3 partidos podem vencer as eleições, e vamos ver. E é curioso, porque todos os partidos estão a apresentar candidatos fortes a estas eleições europeias. A Iniciativa Liberal apresentou João Coutinho Figueiredo, o Bloco de Esquerda Catarina Martins, o PCP creio que vai com João Ferreira, excelente candidato, a meu ver deveria ser secretário-geral do PCP, o Chega vai com António Tanger Correia, portanto... há muitos bons candidatos e isto vai obrigar o PS e o PSD a apresentarem candidatos mediáticos e bons candidatos profissionais também. Vamos ver, vão ser mais interessantes do que o comum. Mas enfim, meus amigos, este foi o vídeo. Metam like, subscrevam para chegarmos aos 100 mil subscritores, já não falta tudo, portanto metam gosto e subscrevam o canal. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais. E eu diria que ficávamos por aqui. Sigam-me nas redes sociais, já sabem, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto, segundo o link da descrição.
E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.